roda de conhecimento, mas vai estar tendo uma agora para se apresentar e a gente vai trocando aqui sobre o seu livro. Ok, boa tarde a todos. Renan, muito obrigado pelo espaço aqui na Secretaria de Educação, nesse espaço que é da gente, né, professores da rede, a todos os presentes. E aí eu sou Luiz Carlos Barbosa de Sá, sou natural de Floresta, mas morei muito tempo aqui em Serra Talhada e sempre pesquisando os indígenas da nossa região, em especial os indígenas Pipipã, que são os indígenas da Serra Negra. Serra Negra que fica no município de Floresta, mas que abrange também municípios vizinhos, como Inajá, Ibimirim e Itacaratu. E aí a gente fez a pesquisa de mestrado em 2020 e adaptamos para o livro. Tivemos uma pesquisa ampla, além do mestrado, para que pudesse fazer essa adaptação, para que o livro viesse a ser consolidado. E aí a gente está lançando aqui em primeira mão, porque Serra Talhada tem muito a ver também com o povo Pipipã, é um dos povos mais próximos de Serra Talhada, né? Temos também o povo de Carnalbeira, né, Aticum, mas essa pesquisa aqui é interessante para os professores da rede, porque fala da educação escolar indígena, né? Não da escola indígena, né, mas da escola regular. E aí a gente traz em todas as disciplinas um diálogo com as disciplinas da educação normal, né, da educação básica, né? E aí temos a etnomatemática, a língua materna dentro do português, as plantas medicinais dentro da biologia, temos a demarcação, os territórios, a tamanho dentro da geografia e tantos outros conhecimentos específicos e diferenciados. Esse livro traz também um contexto histórico, né? Quem é de Serra Talhada vai ter um interesse porque fala que os primeiros cangaceiros do Bando Lampião vieram desse povo. Esse povo aqui foi dizimado praticamente, foi considerado extinto, porque no século XVII eles enfrentaram os colonizadores, inclusive um irmão do detentor, do chefe maior da Casa da Torre, que funcionava aqui em Flores, município vizinho, que era quem controlava toda a região. E aí o João de Sá mandou o irmão Cipriano Sá enfrentar os indígenas, para que eles saíssem do território lá na Serra Negra para ocupar com fazendas de gado. Só que o irmão do chefe da Casa da Torre foi morto com uma flechada, né, durante esse confronto. E aí começou uma guerra implacável contra esses indígenas. Eles foram praticamente dizimados. Os que sobraram se agruparam ao povo Cambiuá, que fica no município vizinho de Ibimirim. Só em 2003, os Pipipãs voltaram a ser identificados como tais, né, pelo próprio governo, pela FUNAI. São os povos de Pernambuco considerados remanescentes, sofreram processo de etnogênese. O povo foi considerado extinto e depois volta com identificação. Hoje são mais de 2.000 indígenas. E o governo de Pernambuco escolheu o cacique Valdemir, que está nesse livro, como gerente estadual de educação escolar indígena, né? Ele tem mestrado na diáspora indígena lá de Garanhuns e realmente a gente pode afirmar que está em boas mãos, porque o cacique Valdemir entende muito da educação escolar indígena e da educação regular. Então a gente traz informações sobre a história e também sobre a educação escolar. Professor Luiz Carlos, eu queria que você falasse para a gente qual que foi o mestrado que você fez, quais foram as hipóteses que você lançou para essa pesquisa e como que foi esse percurso da sua pesquisa. Você precisou lecionar lá, ou como que foi esse percurso da investigação? Foi uma etnografia, né, uma pesquisa de campo. Eu tive que passar mais de 2 semanas no território Pipipã, inclusive no Aricuri, até onde a gente tinha permissão de estar presente, porque há os segredos dos povos indígenas. Então, eu fiz uma pesquisa de campo, ouvindo os relatos dos anciãos, do pajé, que tem muita história dos antepassados. Eu pude ouvir atentamente esses relatos orais, mas também buscar as comprovações do que eles estavam dizendo no arquivo submarino, nos arquivos do governo do estado, que datam do século XVI e XVII. Então temos documentos aqui nesse livro, além dos relatos orais. E aí eu cursei dois momentos aqui nas faculdades, na de Belém de São Francisco e na aqui de Serra Talhada. E em ambas as faculdades havia uma negação de que existiam indígenas nessa região. Eles não são indígenas, não têm biotipo característico indígena. Então essa pesquisa foi mais uma questão de honra para comprovar que realmente há indígenas nos documentos oficiais, nos arquivos do governo do estado, que há indígenas desde o século XVI e XVII aqui no sertão. A descendência desses indígenas e a contribuição deles para a formação da população aqui do sertão. E foi o mestrado em antropologia, né? O mestrado em educação contemporânea,
na Universidade Federal em Caruaru, e aí a hipótese foi justamente buscar compreender por que o povo pipipã era tão invisibilizado em relação aos outros povos, porque as pessoas não pesquisavam sobre os pipipãs. Por que isso? Foi tentar entender essa invisibilização. Eu constatei que dos 12, hoje são 16, dos 12 povos da época, né, era o menos pesquisado. Então, por que o povo pipipã é o menos pesquisado? E aí eu descobri muita coisa que, mesmo sendo florestano, eu desconhecia, né? E aí foi importante. E hoje eu trago para todo mundo essas descobertas, né? Que eu, que nasci e cresci em floresta, não sabia, e hoje eu compartilho com não só os moradores de floresta, meus conterrâneos, mas com os moradores aqui da região, porque aqui está envolvido Serra Talhada, que recebeu os primeiros cangaceiros do cangaço, Zé Pequeno, que foi um dos cangaceiros mais famosos, fugiu do cativeiro, ele se tornou escravo do coronel Anjo da Gia, na Serra Negra, fugiu da escravidão e entrou no bando Lampião, assim como ele e vários outros, uma forma de fuga, né, para enfrentar a opressão, que era a escravização indígena, né? Muitos indígenas foram escravizados, mas quem não permitiu entrou no bando Lampião ou tentou outra forma de enfrentamento. E aí a gente traz essa ligação com Serra Talhada, tem a ligação com Flores, porque Flores era a detentora da Casa da Torre, né? E aí era o comando de toda a região, inclusive as leis que faziam com que acontecesse a opressão por parte dos bandeirantes aos indígenas, partia de Flores, né? Da Casa da Torre, né? E temos ligações com os povos da região, porque os pipipãs estão com a mesma descendência de outros povos, né, indígenas da região, né? Os Minaus, os povos que foram os primeiros habitantes desta terra, né? Maravilha, professor. Agora eu queria também ouvir como é que a gente faz para adquirir seu livro, se ele vai estar em algum stand aqui da nossa feira, ou se a gente adquire de forma autônoma, se já existe exemplar para vender ou não, se você vai deixar para lançar em Caruaru, diz aí para a gente. Caruaru vai ser o que sobrar daqui, porque meu objetivo é vender o máximo possível aqui, porque a pesquisa foi nessa região, né? Então interessa mais os professores dessa região. Olha, está aqui no stand da Desafio, aqui pertinho, né? Seguindo linha reta, né? No stand da Desafio, e eu estou vendendo lá a preço de custo, R$58. Eu não quero obter lucro, eu quero simplesmente explorar o conhecimento aqui da nossa origem, né, que partiu exatamente através dos primeiros habitantes, são os indígenas, né? E aí eu vou dar meu telefone aqui, que quem quiser eu também posso mandar, já mandei até para São Paulo, né, alguns exemplares de pessoas daqui que moram lá. Então é 81991845223. Esse é meu telefone. Repetindo. 991845223. Então esse é meu telefone. Meu Instagram também, Luiz Carlos Fernandes, _oficial, vocês podem entrar em contato. Eu vendo a preço de custo, estou vendendo a 58 aqui por causa das taxas aqui, mas quem me pedir eu vendo a R$40. É só para pagar a impressão, né? Porque não tive patrocínio aqui, foi tudo por conta própria. E aí o objetivo foi divulgar a cultura da minha terra, né? Eu moro em Caruaru hoje, inclusive a governadora Raquel Lira está nesse momento visitando as salas de aula da Escola do Trabalho. A primeira escola estadual de Caruaru é até Nelson Barbalho. A governadora está nesse momento visitando as salas de aula lá, né? Então é um orgulho estar representando o meu sertão lá em Caruaru, levando a nossa cultura para lá. Mas, professor, a gente te agradece muito, Luiz Carlos. Eu queria uma salva de palmas para o professor e dizer que, além de vocês adquirirem aqui, a gente vai dar continuidade também nesse papo na feira de Caruaru. Seja muito bem-vindo e tamo junto. Obrigado, Renan. Obrigado a todos pela atenção. Estou aqui no stand da Desafio. Grande abraço a todos.